Gente, boa noite, a paz do Senhor, que Deus abençoe cada um de vocês que vai receber a palavra do Senhor. Que Deus proteja, guarde, domine, fortaleça vocês todos, né? E que Deus sempre está acompanhando cada um de vocês para guardar e levar de tudo a sua vida, a sua família, amém? Gente, que pena, eu tinha feito um vídeo, eu tinha quase terminando e aí ele salvou, mas eu não tinha terminado para amar o salmo. Então, complicado, né? Sempre assim acontece uma coisa quando você está fazendo algo para Deus. É natural essas coisas, a mesma coisa para ti atrapalhar, né? Mas Deus está no comando de tudo, né? Então não importa, né? Deus vai tocar e eu vou falar aquilo que Ele colocar no meu coração. E é isso que nós temos que continuar sempre perseverando na fé no nome de Jesus, amém? Tá vendo? Muitas coisas vêm para nos atrapalhar mesmo, né? Bom, como eu postei hoje, eu estava terminando Josué, terminei. Primeiro Deus falou para Josué prosseguir depois da morte de Moisés. Depois ele falou para Josué ser corajoso, né? Atravessar o Jordão, para ter que tinha um caminho para percorrer pela frente, né? E o Senhor agora fala para Josué, no capítulo 1, versículo 7, para ele ser forte e corajoso, e para ele não temer, né? Mas ele tomar cuidado seguindo a lei, tudo que Moisés falou para ele. Tudo que o Moisés explicou sobre a lei, as ordenanças, ele tinha que fazer tudo certinho como o Moisés instruiu ele. Para ele e para que ele possa passar pelo povo, porque ele ia ser um líder, né? Então o líder tinha que estar passando todas as ordens que o Senhor pediu. Falou para Moisés passar para ele. Então Moisés preparou Josué, né? Só que Josué achava que não estava preparado, né? Que é normal uma situação acontecer na nossa vida e nós não estejamos preparados, né? Mas é o Senhor que nos prepara, né? Para enfrentar situações também, né? Então nós temos que confiar nele. Então aqui fala de confiança, né? Deus quer que nós confiamos nele. Só que aí o Senhor fala para obedecer. Então, porque se ele fizesse tudo que o Moisés ensinou, instruiu para tomar cuidado, ensinar o povo, né? Tudo certinho, eles iam prosperar, eles iam ser bem-sucedidos e o Senhor entregar todas as terras e os reinos na mão de Josué. Olha só que Deus maravilhoso, né? Como é bom ser obediente à palavra do Senhor, né? Então o Senhor está nos falando sobre essa palavra hoje, sobre obediência, né? A obediência faz com que as coisas aconteçam, o milagre aconteça e as portas se abrem na nossa vida. E as promessas, como Josué, que ele tinha que prosseguir, porque a promessa de Deus tinha que ser cumprida para eles e para todas as descendências, a promessa que o Senhor fez para os pais dele, né? E abençoar todas as descendências, amém? Então, como é importante obedecer? A obediência faz com que as promessas de Deus se cumpram na nossa vida. Deus quer nos entregar, né? Quer que as promessas se cumpram dele, a palavra dele se cumpra em nós, mas nós temos que obedecer à voz de Deus, viver de acordo com a palavra do Senhor, guardando as leis e mandamentos do Senhor. Ah, mas Carmen, hoje em dia ninguém guarda, né? Mas temos que se esforçar em guardar. O que é guardar a palavra de Deus? É fazer o bem sempre para o seu próximo. Mas pode ver que o mandamento, tudo que Deus ensinou através do mandamento, é a orientação de como você deve se comportar de qualquer tipo de situação que aconteça na sua vida. E essas situações é que fazem com que a gente peque, porque muitas vezes nós agimos de acordo com a palavra, nós precipitamos, se iludimos, se frustramos, se decepcionamos, iramos, né, diante de uma situação. Deus ele deixa bem claro que nós ia ter perseguições, ia ter aflições nesse mundo, né? Mas o Senhor venceu o mundo, nós venceremos em Cristo. Então, com o Senhor nós somos mais do que vencedores. Amém? Glória a Deus? Então, mas a obediência, para conseguir o que nós queremos obter, já fala que nós não podemos fazer planos sem consultar Ele. Nós temos que colocar o nosso plano na mão deles, que aí nossos planos terão êxito. Então é a mesma coisa a obediência. Se nós obedecemos a Deus, é manter a presença de Deus na nossa vida. Então, se o Senhor está em nossas vidas, o Senhor vai nos abençoar, porque nós somos filhos fiéis, obedientes à palavra de Deus e guardando o mandamento do Senhor, fazendo a vontade do Senhor, bem de acordo com a palavra. Mas quando nós fazemos as coisas por nós mesmos, escolhas, né? E queremos só satisfazer o nosso eu, a gente sabe que nós vamos perecer, nós vamos passar por provas, não que Deus não permita a nossa prova, né? Todos somos provados pelo Senhor, mas tem muitos que são muito mais ainda devido à rebeldia. É o que aconteceu, eu tive na trajetória do povo de Israel, né? Como quando eles desobedeceram Moisés, o que aconteceu? Foram punidos pelo Senhor, foram, né? Mas como Moisés intercedeu muito pelo povo, não que Deus não puniu eles, puniu o povo de Israel, mas o Moisés intercedeu pelo povo. O Senhor, ele se compadeceu, né? Porque tinha uma pessoa ali intercedendo, né? O Moisés, né? E a gente pode ver que muitas histórias da Bíblia
aconteceu muitas tragédias, muita destruição em reinado, no caso de Israel também. A gente pode ver também lá na frente, quando o Senhor falou, deu a visão do profeta Jeremias, no capítulo 1, e até escolheu Jeremias para ser o profeta, e mostrou para Jeremias aquele rei que se levantou contra Israel, né? O Nabucodonosor, a gente pode ver na história, e destruiu Jerusalém. Depois nós vamos ver lá para frente Neemias levantando, ele foi tocado com a destruição, quis levantar os muros e os portões de Jerusalém, Neemias, né? Só de Neemias também. A gente pode ver que aí, mesmo que a rebeldia, mesmo que o povo de Israel se pecou contra Deus, o Senhor se compadeceu do povo. Deus nos ama, né? Ele mostra isso totalmente, que apesar de ele sabe que nós vamos errar, nós somos falhos, né? Mas o que Deus quer é que nós façamos o quê? Viver na presença dele, né? Só que às vezes até tem uma passagem na Bíblia que você pode até irar, mas você não pode colocar aquela ira no seu coração. Se você colocar ira no seu coração, você peca contra Deus. Você fala, deixa a ira comigo, né? Então nós temos que tomar muito cuidado com o nosso pensamento, com nossas atitudes erradas, né? Que vai contra a palavra do Senhor. A palavra de Deus, o mandamento de Deus, né? É para nós viver de acordo com a palavra de Deus, fazendo a vontade de Deus, vivendo sempre fazendo bem, diante de qualquer situação de afronta e perseguição, né? Porque vai ter levante. Todos nós passamos por perseguições, situações difíceis na nossa vida, e vai tirar nós do sério, mas nós temos que aí que nós temos que orar e pedir a Deus para nos livrar das tentações, porque é nessas horas difíceis que nós somos mais provados, né? E Deus permite as provas, para ver se como nós estamos aprendendo mesmo a lição, viu? Ele é o professor, nós somos alunos, nós estamos aprendendo, né? E muitas vezes nós chegamos até nota 0, por quê? Porque nós não aprendemos, aliás, não ouvimos o professor, né? E quem não ouve, não presta atenção na aula, né, da escola, não é verdade? Ela não tem concentração, fica pensando nas coisas do mundo, com a cabeça longe da escola, não aprende, né? O aprendizado é lento, tem dificuldade para aprender as coisas. Agora, quando a gente presta atenção no professor, a gente tem uma mentalidade, consegue enxergar qual é o propósito da aula, qual é o objetivo que nós temos que alcançar, o aprendizado vai ficar em nós. Isso que Deus quer em nós, né? A palavra diz que fica no nosso coração, que quando tiver uma situação difícil, nós vamos saber que aquilo que Deus falou para nós, que nós vamos saber separar, distinguir o que é certo e o que é errado, né? É importante. As pessoas falam, mas não, é assim, né? Porque o mundo oferece muitos prazeres, muitas distrações, toma muito cuidado, né? Mas Deus, ele fala para tomar cuidado, vigiar e orar, né? Porque são umas coisinhas pequenininhas. Às vezes você vê gente falando para você, mas isso tem problema, hoje em dia é normal. Não é normal, não. O povo pode mudar, mas Deus continua sendo mesmo, ele fala para nós aqui, e a palavra dele não muda. É para sempre, tá? De geração em gerações. Vai passar a nossa geração ainda, vai vir outras e outras, a palavra de Deus vai continuar de geração em gerações. Amém? Glória a Deus? Então, Deus aconteceu para nós obedecer. Então, se você quer que as coisas aconteçam na sua vida, né, que você prospere, que assim consiga resolver essa situação, esse problema, essa enfermidade que aconteceu na sua vida, é só você obedecer a Deus. É fazer a vontade de Deus, né, e ver o que está acontecendo na sua vida, porque as coisas estão acontecendo, porque muitas vezes está acontecendo coisa na nossa vida, situações já estão nos arrastando, nós estamos em cativeiro, preso, por quê? Pela desobediência, nós temos que pedir a Deus, clamar, orar, buscar a presença de Deus, para que nós sejamos libertos dos cativeiros nos crentes, né? Nós estamos presos a situações, passado, dores, tudo aquilo que nos prende, mas aí nós não conseguimos avançar, né? Porque até o povo falou para Josué ficar na beira ali da margem do rio ali, acho que eles acamparam, tem lá para frente, que eles tinham que ser purificados, né, ao Senhor. Então tinha que largar, purificar ali, até para atravessar para o lado de lá, tinha que largar porque eles entraram na terra prometida, né? Então eles tinham que se purificar, né? Eu acho que, se eu não me engano, eu tenho que ler, eu acho que eles foram circuncisados antes, né? Todos eles, se eu não me engano. Acho que sim, eu não me lembro dessa parte que eu preciso ler. Eu vou dar mais, acho que eles foram até circuncisados, né? Então, a gente precisa entender que Deus, ele quer que nos purifique, né? Que Deus fez uma aliança com o povo, né? Então, é para que os povos soubessem que ele é Deus, que tinha que obedecer a voz, que eles quebrassem, né? Você viu que Moisés, acho que quase morreu, porque ele teve filho com a mulher, eu esqueci o nome dela, e ele não circuncisou o filho, né? Quer dizer, que ele quebrou a aliança com o Senhor, né? Aí ela, depois que ela lembrou, né, que tem que circuncisar os filhos dele, né? Podia quebrar a aliança de Deus. Então a gente tem que saber que tudo que nós
faz um propósito de Deus também, nós não podemos quebrar, né? Porque senão nós vamos crescer, né? Não vai agradar a Deus, né? Então, você para fazer algo para Deus, tem que levar a sério as coisas de Deus. Deus não se brinca, né? Não se deixa escarnecer, né? O que plantar vai colher. Então, nós não podemos brincar com as coisas de Deus. É santo. Ele é santo. Com Deus não se brinca. Não brinca com as palavras de Deus, não. Estou aqui falando sério, viu? Às vezes eu vejo sorrindo assim, porque eu sou assim, né? É que Deus me fez assim, mas não se brinca com as coisas de Deus, tá? As coisas de Deus leva-se a sério. A palavra de Deus é séria. Ela morre de verdade, viu? Ela morre mesmo. Eu sou testemunha disso, porque uma vez eu estava passando um momento difícil na minha vida. Minha filha estava muito doente. Eu estava orando, ela era pequena, ela estava com uma dor assim. Eu me lembro até hoje. E eu estava orando, né? Mas eu não era ainda assim. Eu sou católica, né? Sempre ouvia o Padre Marcelo, a homem de fé, né? Então, e eu estava orando e eu sempre fazia oração. Aquela coisa católica tem aquela coisa de rezar terço, tudo aquela coisa e tal. E aí, minha filha, eu tinha uns 4 anos, estava passando mal, mas uma dor que veio para matar ela, uma dor maligna. E ela estava gritando e eu não sabia o que fazer, porque meu marido naquela época estava trabalhando e eu ele não estava em casa, e o que fazer, né? Sozinha, ele agora. Aí eu comecei a orar. Peguei a minha biblinha ali que eu tenho, aquela biblinha pequenininha, né, católica, né, acho que fala, né? Então, e aí eu comecei a orar, é mesmo, é a palavra de Deus, né? Porque a pessoa fala que Bíblia, católica, é aquela coisa, né? Sabe como é que tem essa coisa de ficar separando Bíblia, católica, evangélica, todo tempo descendo, não sei pra que isso, que a palavra de Deus é a mesma, né? Só que o pessoal que anda mudando, tira daqui, põe dali, eu vejo a gente fazer, diminui aqui, pode mudar, né? Nem pode acrescentar, nem tirar, né? Mas o povo muda, né? Então, aí é a realidade, né? E aí, aí eu comecei a orar. E eu tava assim, eu me lembro até hoje, estava segurando a Bíblia, eu fiquei até com medo. Gente, eu vi a Bíblia, eu estava assim com a mão hoje lá na campina Deus, eu vi a Bíblia assim, ela moveu na minha mão, eu senti ela mover. Aí eu me assustei, né? Porque tudo que é sobrenatural a gente se assusta, né? Porque a gente é fraco, né? A gente, por mais que a gente ore e tenha fé, a gente, são coisas fortes, né? A gente nunca, é coisa, né? Acho que todo mundo, né? Acho que é uma coisa, tá vendo a história mesmo, todo se assusta, viu o anjo, né? Então é sobrenatural. Ela moveu assim na minha mão. Eu fiquei assim, né, assustada. Mas eu continuei, fiquei um pouco assim, desconcentrada. Aí depois cheguei lá, minha filha melhorou, né? Aí eu falei só pra ela, minha filha assim, eu dei um copo de água. E eu falei pra ela assim, aí eu falei, filha, assim, eu sempre contava história pra minha filha da Bíblia, né, desde pequena, porque a Bíblia dela tem desenho, até eu já tenho uma Bíblia bem antiga, né? Aí eu falei, filha, você lembra daquela passagem, né, que Jesus na boda de Canaã, transformou a água em vinho, né? Então ele pode transformar essa água aqui em remédio. Então você vai falar, Jesus é meu remédio, Jesus é minha cura, Jesus é meu remédio, Jesus é minha cura. Toma com fé. E ela foi falando assim, continuando, e ela tomou, e daqui a pouco ela falou, mamãe, a dor foi embora, glória a Deus, aleluia. Viu como Deus é bom? A gente tem que ter fé, né? A fé move montanhas, né? E eu senti a Bíblia mover na minha mão aquele dia, eu fiquei super assustado, né? Mas eu fiquei assim, né? Porque eu nunca tinha visto, sentido, né? Algo sobrenatural, né? E forte, né? Sentir um calor, uma coisa diferente, né? Glória. Então é isso, né? Também nós somos pecador, né? Somos humanos, né? Então a gente sabe que o poder é glória muito forte do Senhor, né? O poder dele, né? Então temos que crer, né? Então vamos clamar o Salmo 91 antes que acabe logo de novo o vídeo. Eu não termino o amém, né? Amém? Então lá. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa a sombra do Onipotente, diz: Senhor e meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, nele eu confiarei, porque ele me livrará do laço passarinho da peste perniciosa, me cobrirá com as suas penas debaixo das suas asas, estarei seguro e a sua verdade será teu escudo e branquel. Não temereis espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, somente com teus olhos contemplarás, verás o castigo dos ímpios, porque o Senhor é teu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação, nem o mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha tenda. O Senhor dará ordem teu sangue para proteger e guardar todos os meus caminhos. Eles me sustentarão em tuas mãos, para que eu não tropece com meus pés em pedra alguma. Pisarás o leão e a asca, te colocarás nos pés, o leão e a serpente, portanto, tão encarecidamente. A mim se com amor, também levarei e pulei a ação com esse meu nome, glória. Ele me invocará e responderei, tendo na angústia, dela retirarei, glorificarei, fartarei com longe do dia, eu te mostrarei, santo, a minha salvação, eu te mostrarei. E eu te mostrarei, santo, a minha salvação, eu te mostrarei. Santo é o Senhor Jesus, louvado seja seu lindo nome santo. Santo é o Senhor Jesus,
Louvado seja teu lindo nome, santo, aleluia, louvado seja o santo nome. Irmãos, eu espero que todos aqueles que receberam a palavra de Deus, creram na palavra do Senhor, comentem, compartilhem, dê um like e compartilhe com uma pessoa que está precisando de uma palavra, né? Tem muita gente passando por situações difíceis, né? Às vezes tá que nem assim Josué, no momento sem coragem, né? Mas se ouvir o que Deus está falando aqui, né? Está dando uma direção, uma instrução, um caminho para nós seguir, para que as coisas aconteçam. E sairmos de situações que nós estamos às vezes se arrastando há anos, né? Quantos de nós estamos se arrastando em situações há anos, né? A gente pensa porque, Deus, Ele permite, né? A gente sabe da história que aconteceu com Sara, com Abraão. Deus tem uma promessa, então a promessa vai se cumprir de acordo com a palavra de Deus. Quanto mais a gente rebelde, desobediência, é claro que a promessa vai tardar, né? A gente vê também na história que Abraão, Sara duvidou um pouco, né? Então a gente também que foi mais, tardou um pouco mais, mas só que a promessa se cumpriu aqui em Isaac, né? Então, e Abraão foi pai de muitas nações, foi o que o Senhor prometeu para Abraão, né? Então a gente tem que ver que a promessa está sobre a nossa vida, Deus está sobre nós. Então nós temos que confiar no Senhor, porque as coisas, a promessa se cumpra, né? As bênçãos de Deus venham sobre nós. Porque Deus quer nos abençoar, sabia? Ele nos ama, né? Ele quer fazer nos prosperar nessa terra e ser pessoas bem-sucedidas, mas viver de acordo com a palavra dele, fazendo a vontade dele, né? Vivendo na presença do Senhor. Então, ele fala no Salmo 91, ele também está na presença de Deus, né? E também ele fala que aquele que habita no esconderijo daquele que habita na presença dele, fazendo do Senhor a sua morada, nem o mal desse que ele fala aqui no Salmo 90, praga, nem peste, nem inimigo, nem nada que venha tentar nos atrapalhar, né? Não vai vir sobre nossas vidas. O Senhor vai proteger, vai mandar os anjos, vai nos guardar, vai nos sustentar, ele fala, né? E do nada ele vai mostrar a salvação, vai nos salvar, vai nos libertar, né? Para a glória dele, para a morada dele, louvado seja o nome do Senhor. Então, aquele que habita no esconderijo, aquele que obedece ao Senhor, né? Porque nós temos que habitar na presença de Deus, né? Nós temos que fazer do Senhor nossa morada e nós a morada do Senhor. Mas para isso, como nós também tem que fazer a vontade de Deus, viver de acordo com a palavra de Deus, obedecer e renunciar ao mal em nós, as coisas que não agradam a Deus, né? As pessoas hoje não pregam muito a obediência e não pregam também a renúncia. Gente, na nossa vida, quando nós renunciamos aquilo que não agrada ao Senhor, nós temos que ser transformados. Já não somos mais nós, é Deus que vive em nós. Agora, se nós vivemos para assistir as coisas do mundo, se nós vivemos, nós estamos vivendo para o mundo, nós não vivemos para Deus, né? Nós desejamos muito as coisas do mundo, nós estamos vivendo para as coisas do mundo. Nós não podemos servir dois senhores. Se você servir um, amará um e odiar o outro, ele fala, né? Você servir a Deus, somente a Ele há uma glória e só Ele tem que ser ele é de glória e louvor e Ele tem que pensar nas coisas de Deus. Primeiramente, tudo na nossa vida será acrescentado. Ele fala isso, né? Para nós obedecer. E obediência fez o Moisés passar pelo mar vermelho, o mar vermelho se abriu, Josué travessia do Jordão, que as águas elas se recolheram, né? Elas deram uma parada ali, se recolheram, elas não cessaram, elas se recolheram, né? E puderam ver até o fundo do sacerdote passar no carro, a presença do Senhor na frente, né? E a gente pode ver tantos milagres que o Senhor fez sobre a terra, as vezes a escritura sagrada, o que leva o ser humano à obediência, porque Deus não faz na vida de uma pessoa, faz maravilhas, para que todos saibam que Ele é Deus, Ele pode, e todos vejam Deus naquela pessoa e falam, e você vai falar, foi Deus que fez. Foi Deus que me ajudou, foi Deus que me sustentou. Se não fosse Ele, eu não estaria aqui. Graças à bondade e à misericórdia dele, porque eu sei que eu não mereço, sou falha. Eu sou pecador, peço perdão, me ajuda, eu quero ser uma filha melhor, obediente, fazer essa vontade. Mas eu sei que nós somos falhos, né? Não somos perfeitos. Quem faz você ser perfeito é Ele. Ele nos aperfeiçoa, né? Então é Ele que nos aperfeiçoa. Na verdade, nós somos falhos. E a graça de Deus nos basta. É ela que nos fortalece, ela que nos sustenta. É Ele que nos dirige os nossos passos, é Ele que nos faz ser alguém aqui nessa terra, o que Ele quer que nós sejamos. A nossa vida já está escrita, cada um tem um propósito. Nós não temos tudo, até as dores, as aflições têm propósito, né? Deus é tremendo, maravilhoso, né? Ele sabe o que faz, Ele sabe tudo que faz. Então, é só confiar, é descansar e obedecer, amém? Deus recebe a palavra do seu coração, tenha uma boa noite, fique com Deus, que Deus ilumine, proteja, guarde e não deixe de obedecer a Deus, não. Deus está falando com você hoje, então vê o que está acontecendo na sua vida e pede a pessoa dar uma palavra, um direcionamento, usar uma pessoa
para te ajudar na situação que está passando, porque Deus nos ajuda, assim, Ele envia anjos, né, para nos ajudar. Quando nós estamos em situações que nós nem temos força para sair, Ele nos ajuda, amém? Deus abençoe vocês, com Deus, e a paz seja no meio de cada um, amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, amém?